Em várias partes do mundo há relatos de criaturas pequenas que são chamadas de gnomos, elfos, trolls, fadas, duendes, enfim, cada cultura e cada tipo de ser é nomeado de uma forma, mas estes relatos e lendas, que muitas vezes são bem antigos, têm vários pontos em comum independentemente da região. Em agosto de 1862, por exemplo, David Evans e Evan Lewis estavam passeando de carroça em uma pequena área rural do país de Gales, próximo a Lourdes. Quando estavam passando pelo campo de trigo, eles identificaram um movimento estranho no meio da plantação, que a princípio julgaram ser trabalhadores colhendo trigo. Mas à medida que se aproximavam, essa hipótese ficava menos provável, até que eles chegaram perto o suficiente para ver que se tratava de um grupo de pequenas criaturas que tinham o tamanho de crianças e vestiam todos a mesma roupa estranha. O grupo estava marchando em meio ao trigo, em direção a uma pequena colina próxima. Quando eles chegaram na colina, se juntaram todos em um círculo e começaram a dançar. Depois de alguns minutos dançando, um a um começou a entrar no meio desse círculo e desaparecer, como se tivessem sido sugados pelo chão. Depois que todos desapareceram, as criaturas começaram a ressurgir do mesmo ponto que haviam sumido, como se estivessem saindo da terra e tomando sua formação em círculo novamente. Então, as criaturas pela segunda vez reiniciaram seu ritual, dançando por alguns minutos e entrando no meio do círculo para desaparecerem. Após a segunda vez que surgiram, as criaturas não mais retornaram e David e Evan foram até o local para investigar a área e não havia sinal de buraco, porta ou qualquer outra coisa que pudesse explicar o sumiço daqueles seres bem em frente aos seus olhos. Quando a dupla voltou para a cidade, contaram o que haviam visto e um homem disse que aqueles eram Trisitig, criaturas que eram vistas na região sempre dançando antes de desaparecerem. Em 1884, na ilha de Man, que é uma pequena ilha que fica bem entre a Grã-Bretanha e a Irlanda, um motorista de carrinho de correio estava fazendo suas entregas pela região quando viu uma fileira de criaturas pequenas vestindo todos roupas vermelhas e carregando pequenas lanternas. Os seres, quando viram o carteiro, correram até seu carrinho e derrubaram todos os seus pacotes. O carteiro, segundo o relato, não ficou assustado, mas sim bravo por terem derrubado seus pacotes. Então ele simplesmente recolheu os pacotes, colocou no carrinho e seguiu seu trabalho. Porém, as criaturas continuaram, vez ou outra, derrubando os pacotes do carteiro até amanhecer, quando finalmente eles foram para a floresta e desapareceram. Avançando um pouco mais no tempo, em 1937, há um outro caso ocorrido com uma jovem que estava hospedada próximo a Cotswold Hills, em Gloucester, Inglaterra. Em um dia ensolarado, a jovem decidiu passear por uma colina próxima, quando de repente começou a sentir seu cabelo sendo insistentemente puxado, mas não havia nada e nem ninguém em sua volta. Ela então parou e resolveu verificar o cabelo, e então encontrou uma criatura que estava presa, completamente enroscada em seus cabelos. O homenzinho, segundo a jovem, tinha cerca de 20 centímetros de altura. Sua pele era marrom amarelada, parecendo como a de uma pessoa sem vida. Após ser libertado dos cabelos da jovem, a criatura reclamou para ela que aquilo poderia ter o ferido e ainda a repreendeu por estar lá incomodando seu povo. Em seguida, a criatura desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. Voltando de seu passeio, ela contou o que havia vivenciado na floresta e foi informada por moradores locais de que aquelas eram fadas travessas e mal-humoradas que viviam naquela floresta. E há relatos ainda mais recentes, como um que ocorreu dia 9 de agosto de 1977, quando o policial David Swift estava patrulhando na região de Kingston upon Hull, na Inglaterra. Na oportunidade, ele avistou nuvens espessas vindo de um campo próximo. Imaginando então se tratar de um incêndio, David correu até o local para investigar e, chegando lá, viu 3 pequenas criaturas de apenas alguns centímetros de altura dançando em círculo e com aquela névoa espessa o cercando.
Entre o trio, havia duas criaturas que eram claramente do sexo feminino, usando toucas, chales e vestidos de cor branca, enquanto a terceira criatura claramente era do sexo masculino e estava vestindo um gibão sem mangas e calça justa. As roupas do trio pareciam muito antiquadas, de um tempo muito antigo, e depois da dança os seres simplesmente desapareceram. Relato esse que é muito semelhante ao que contei no início do vídeo, o que mostra que muitos destes incidentes, mesmo ocorrendo em regiões e datas diferentes, têm muita coisa em comum. Há ainda uma gama enorme de relatos desse tipo de criaturas espalhadas por várias partes do mundo. Para a maioria das pessoas são apenas lendas, mas para outros pode se tratar de criaturas reais e místicas. Mas e você? O que acha? O que seriam ou quem seriam estas criaturas? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.